Cristiano José dos Santos nasceu em Aracaju, filho do casal Erivaldo e Josefina. Técnico em enfermagem, ele iniciou no candomblé há 30 anos e hoje é sacerdote do Abaçá Axé Pilão de Oxaguian, fundado há 12 anos no Alok, uma comunidade carente onde desenvolve alguns trabalhos sociais. No ID Aracaju, vamos conversar e conhecer um pouco da história de Pai Cris. Seja bem-vindo ao ID Aracaju. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo informal aí. Cristiano, a gente gostaria de saber um pouco, assim, começando esse nosso bate-papo hoje, um pouco da infância, né, de Cristiano. Cristiano tem mais 7 irmãos? 7 irmãos. Isso. Como era a convivência com os irmãos? Olha, a convivência é como toda convivência de crianças, né? Com as suas ações intempestivas, muita brincadeira, mas acima de tudo sempre muita harmonia. Cristiano era o tipo de criança que dava mais trabalho, era mais tranquilo, era mais apaziguador quando tinha alguma confusão ali com os irmãos? Eu acho que a palavra é essa, apaziguador. Eu sempre fiz muito mais o estilo desde criança do apaziguador. Somos 8, dois meninos e 6 meninas. Então a preponderância sempre foi da figura feminina. Então as minhas 4 irmãs mais velhas é quem determinava como é que as relações, né, determinavam o que é que podia acontecer até nas brincadeiras. E acabavam também ajudando os pais a criar ali os filhos, os mais novos. Né? Bastante. Mesmo sem ter consciência na época, mas a questão do respeito da figura feminina partiu muito dessa premissa, desse convívio, né, com muitas mulheres, e mulheres de personalidades sempre muito fortes. Né? Então, essa relação de respeito, de considerar a importância da mulher, inclusive por isso que você aí pontuou, da questão da ajuda, né? Sempre ajudaram muito a minha mãe, não só nos afazeres de casa, mas em tomar conta dos irmãos mais jovens, e também pelo fato delas serem maior números, né? Elas não colocavam isso a serviço de mulher, isso a serviço de homem, ela sempre incluía que todos tinham direitos iguais. Tinha que partilhar as obrigações. As também, obrigações. Né? Perfeito, eu defendo isso, sabe? Se a gente divide despesa, tem que dividir obrigações também, né? Com certeza. Onde Pai Cris morou na infância? Eu morei no conjunto Tiradentes, eu nasci lá, tá? É um conjunto na zona oeste, subúrbio, né, de Aracaju. Vivi lá até os 10, 11 anos, depois nos mudamos para o conjunto Augusto Franco, foi aí quando meus pais se separaram. Passamos um período no Augusto Franco, em torno de 6, 7 anos, e fomos morar até a minha idade adulta no conjunto Lorival Batista. E fiquei lá até conseguir minha independência financeira e comprar o meu próprio imóvel, enfim. Pai Cris, onde o senhor estudou? O senhor falou que sempre estudou em colégio público, Em colégio né? público, né? Eu estudei o ensino fundamental no colégio Arício Fortes, certo? Iniciei o ensino médio na escola Presidente Vargas, e devido ter a necessidade de começar a trabalhar muito cedo, o estudo ficou um pouco de lado, e assim que eu retornei eu fui fazer supletivo, né? Logo depois do supletivo, eu prestei vestibular na Universidade Federal de Sergipe, para letras, e aí passei, fiz até o 4º período, foi quando... A gente vai entrar nisso aí, vamos retornar lá para a infância, que vamos lá. A gente ainda tem muita curiosidade, não só eu, como quem está lá em casa acompanhando, né? Vamos lá. Cristiano, a convivência, você já falou que era harmônica ali com os irmãos, Sim. sempre se resolvia e tal. Quais eram as brincadeiras, as traquinagens de infância, assim, de Cristiano, que você fecha o olho hoje e ainda lembra, assim, com muito prazer de ter passado por aquela fase? Foi uma infância extremamente prazerosa, né? Típica de subúrbio, de criança criada no meio de muitos vizinhos, de muitas crianças. Então, as brincadeiras típicas da época, né? Como pimbarra, esconde-esconde, amarelinha, né? Então, sempre nos reunirmos, né, com a autorização dos nossos pais até determinada hora, e aí a gente organizava uns grupos com os vizinhos, crianças da mesma faixa etária de idade, e aí a gente estabelecia essas brincadeiras,
E sempre foi muito agradável, uma lembrança muito positiva da minha infância. Era na época que a criança e o adolescente ocupava ali a rua, né? Aproveitava o momento do descanso para brincar. Perfeito. Não existia, né, a internet, né, que tira as crianças, que tirou as crianças desse universo lúdico aí. Então foi uma infância muito bem aproveitada. E o senhor disse que era uma criança tranquila, né? Que era mais Tranquila. calmo. Chegava a dar algum susto no pai, chegar com o braço ralado, o joelho ralado, brigava na rua? Rapaz, pouquíssimas vezes eu lembro de algum tipo de diversidade típica da criança, né? Mas pouquíssimas vezes eu não era muito de me meter em confusão, não. Até porque as minhas irmãs mais velhas não permitiam, elas logo interferiam, me protegiam muito com relação a isso. Então a minha interação nunca teve grandes problemas, eu nunca levei grandes problemas para os meus pais nesse sentido, não. De queda na rua mesmo, por alguma brincadeira, enfim. Mas nada muito sério, não. Nunca chegou com um braço engessado? Não, perna não. quebrada? Já aconteceu isso na idade adulta por acidente, mas não por brincadeiras. Agora sim. Vamos lá. Vamos falar, veio de colégio público, fez o supletivo, passou na UFES para letras, isso. Né? Fez até um certo quarto período. E depois foi para a área de enfermagem. Isso. Que mudança foi essa? Assim? Eu sempre tive, desde criança, assim, minha mãe sempre tinha 2 desejos que ela queria para mim. Ela disse, eu quero que você seja ou médico ou padre. Minha mãe extremamente católica, ministra, enfim, minha educação, a base dela foi católica. Então, a coisa do padre nunca me interessou muito, não. Mas a questão da área de saúde sempre foi uma coisa que me encantou muito. E aí apareceu a oportunidade de eu fazer o curso na escola Dr. Augusto Leite, a escola de cirurgia. Que existia um teste de seleção, tipo um vestibular, que era muito concorrido, uma escola referência no Brasil de enfermagem, nível técnico. E aí eu prestei a prova, num período logo depois, né, a gente vai chegar lá, da minha iniciação, enfim. E fiz a prova e passei. E aí me encantei com o curso de enfermagem e me apaixonei por essa área, e aí eu fiz o técnico. E será aí ingressei. que isso já era um chamado assim para poder ajudar a quem precisava também? Com certeza. A questão do cuidar, a questão do agregar, do acolher, foi uma coisa que sempre esteve nas minhas relações. Tanto fraternas, claro, com o passar da idade, e nas minhas relações afetivas. Eu sempre tive um papel muito de pai, né? De acolher, de agregar, de gostar de ouvir. Eu sempre fui muito bom ouvinte. Eu acho que esse é um princípio básico para você ter boas relações humanas, né? Cristiano falou que a mãe era muito católica, fervorosa, queria um pai ou um filho padre, né? Padre. E como foi que Cristiano surgiu assim, o candomblé na vida do Cristiano? De forma bem inusitada. Eu tive alguns problemas, né, entre aspas, de saúde, que os médicos na época não conseguiam muito identificar. Eu tinha determinadas ausências, determinadas crises de choro, que me perguntavam por que estava acontecendo aquilo, e eu não sabia explicar. Na verdade, eu fui iniciado aos 17, mas essas manifestações chegou até os 14, desde os 14 anos. E aí foi quando eu fui direcionado a uma casa de axé, não se encontrava respostas na medicina, e eu fui direcionado para uma casa de axé através do meu cunhado, de um cunhado que eu tinha na época, ele já é falecido. E aí foi quando eu fui jogar com a minha zeladora, a sacerdotisa Ielorixá, que me iniciou. E aí ela relatou o que estava acontecendo comigo, e onde ela disse que minha questão era espiritual, porque existia um chamado do orixá para essa iniciação. Aos 17 anos, então, aos 17. Já sentia aos 14? Já sentia aos 14. E aí aos 17 realmente começou... Não deu, comecei a sentir aos 14, dos 14 para os 17 deu uma melhorada, enfim.
Mas a partir dos 17 anos intensificou bastante e aí não teve jeito. Mas mesmo sem compreender, foi uma energia que sempre me atraiu muito, sempre me tocou muito. É porque tinha que ser Tava ali, escrito. né? Estava escrito. Estava escrito. A gente aqui, além de conversar, querer saber, né, de Cristiano, Sim. quem é Cristiano, a gente traz também alguns depoimentos, Oh, né, de pessoas falando sobre Cristiano. Vamos ouvir o primeiro? Vamos lá. Por favor, dê um play aí. Mário, querido. Pai Cris é um amigo muito querido, muito especial, que reúne em torno de si uma constelação de valores. Dentre todos esses valores, um me chama bastante atenção, que é a sua generosidade. Como ele é generoso com seus familiares, com seus amigos, com seus filhos de santo. Como ele é generoso com a comunidade que também o acolheu, a comunidade do Alok, onde ele mantém o seu terreiro. Essa eu acho que é a melhor forma de você poder expressar a sua gratidão, a gratidão por todas as conquistas, por todas as bênçãos em nossas vidas, e Cris sabe muito bem expressar essa gratidão. Ele que em sua trajetória tem muitas conquistas merecidas, justas. Ele então sabe muito bem expressar isso através da sua amizade leal, franca, através do seu sacerdócio com muita disciplina. Eu não deixo nunca de consultar o seu Ifá, porque sei, confio na sua discrição, sei do poder da sua ancestralidade, da sua intuitividade, da sua assertividade. Enfim, um sacerdote que tem um compromisso social, isso é muito importante, uma pessoa que eu admiro muitíssimo, um querido amigo, muito especial. Mário é um querido, sou fã, né? A militância de Mário é muito bonita, é muito legítima, e todas as palavras que ele colocou aí através de uma amizade construída com muita sinceridade, com muita verdade. Então, muito emocionado aí, com um sentimento imenso de gratidão aí, fala de Mário. É um reconhecimento, né? Um Sim. Reconhecimento mútuo. Sim, com certeza. Cristiano, a gente vai a um breve intervalo. Certo. A gente retorna já já. Hoje, a gente conversando aqui, conhecendo um pouco da história do técnico de enfermagem Cristiano. A gente volta já. O ID Aracaju está de volta nesta edição conversando com o técnico de enfermagem Cristiano. Cristiano, vamos agora voltar a saber um pouco da profissão de Cristiano. A gente falou lá atrás, né, certo, que começou o curso de letras, depois foi para a área de saúde, sim, fez o curso técnico de enfermagem, sim, e também está fazendo o curso de enfermagem, né? a graduação, 7º período. Isso. Assim que eu terminei o curso, o técnico de enfermagem, eu fui contratado pela Clínica Psiquiátrica Santa Maria, que já fechou há alguns anos. Trabalhei lá durante uns 6 meses, paralelamente, o Hospital Cirurgia me chamou, e aí eu fiquei nos 2 empregos, 40 horas semanais nos 2, trabalhava de domingo a domingo. Nossa, que loucura! Trabalhava de domingo a domingo. E aí chegou um momento que eu queria estudar, eu queria expandir meus conhecimentos e a carga horária ficou inviável. Daí eu pedi demissão de Santa Maria e fiquei no cirurgia. E aí foi quando eu fui fazer especialização de instrumentação cirúrgica, entendeu? Terminei o curso, atuei como instrumentador, dei aula durante algum período, porque eu estava fazendo a licenciatura e tinha o curso de instrumentação, dei aula durante 3, 4 anos, e foi quando eu resolvi investir em concurso. E aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso para o Hospital Universitário e para o SAMU, Hospital Universitário em 2002 e o SAMU Estadual em 2006. Prestei concurso para os dois, graças a Deus e aos orixás passei, e hoje atuo nas 2 instituições. É SAMUzeiro, então? SAMUzeiro na alma. E no hospital universitário? Técnico de enfermagem, instrumentador? Pronto, eu sou técnico de enfermagem, atuando na área de instrumentação cirúrgica no centro cirúrgico. Então,
trabalha como instrumentador no Hospital Universitário. No Hospital Universitário. Mas aqui na capital, já lá no interior, em Lagarto? Não, aqui na capital. Aqui ali no sanatório. No SAMU eu trabalho na base de Itabaiana. Aí uma vai zona e bem volta. movimentada. Bem movimentada. Bem movimentada. Capital do Agreste, né? E agora, vamos falar um pouco mais sobre a religiosidade. Sim. Esse chamado para o candomblé, Cristiano, sente que é uma missão? Conte, qual é esse sentimento? Olha, é um sentimento que fica difícil, às vezes, até de verbalizar, de dizer em palavras, porque é uma coisa que é muito sentida, é uma coisa que mexe com o seu todo, entendeu? Com a sua essência. Como eu disse a você, logo quando eu fui iniciado, eu não sabia nem direito o que era o candomblé, mas eu sentia, né? Sentia a emoção, o arrepiar, a emoção, aquele sentimento de pertença, de que não, agora eu encontrei o meu lugar. Mesmo sem ter o entendimento, me causava uma sensação de plena felicidade. Né? Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu caminho. E isso teve várias implicações. Né? Minha família, educação, a base católica, né? Meus pais, na época, terrivelmente contra, por conta de tudo que, né, todo o preconceito que as religiões de matriz africana, todo desconhecimento, toda ignorância, na verdade, enfrenta. Então foi um período muito difícil por conta dessa não aceitação familiar na época. Mas mesmo com pouca idade, disse, é isso que eu quero, é o meu lugar. Então eu vou enfrentar qualquer tipo de adversidades, mas eu não saio, eu vou seguir. E onde foi que Cristiano começou essa iniciação no candomblé? Pronto, eu fui iniciado pela Ialorixá Uilma, né, conhecida Orodomi em memória, ela faleceu o ano passado, e por mãe Marisete, né, a herdeira de Manadeuí, de Mãe Nanã, né, famosa aqui em Sergipe. Eu fui iniciado por essas duas grandes Ialorixás, e passei o período da iniciação, o período que nós chamamos de Iaô, né, que é o noviço iniciado. Quanto tempo aí? Quanto tempo de recolhimento? Iniciação. De iniciação. De iniciação até hoje, 30 anos, tá? Mas aí existe algumas etapas que a gente passa no candomblé, quase sempre, para se chegar ao sacerdócio, né? No mínimo são 7 anos de iniciados, com as obrigações pagas, né, com os ritos, os votos renovados nesse período de 7 anos. E aí onde existe a entrega, né, a confirmação de que você nasceu para o sacerdócio. Eu aceitei com amor esse desafio. Eu disse, eu quero ir, eu quero aprender mais, eu quero vivenciar isso que a espiritualidade colocou na minha vida. E eu quero fazer com verdade, né? E eu não quero que meu papel fique focado só na questão espiritual. Eu quero desenvolver também, ter a possibilidade de desenvolver um trabalho social. Mesmo porque já lida com pessoas no dia a dia, né? Na profissão que escolheu, né? Com certeza. Como técnico de enfermagem, como samuleiro, como instrumentador, está ali no dia a dia, né? Batalhando pela vida. Com certeza. É uma coisa que sempre esteja muito forte no meu caminho, lidar com pessoas. E lidar com dores emocionais, né? Dores físicas também. Que a dor emocional pode sim reverberar na dor física. Então, tanto na minha profissão, quanto na questão espiritual e de religiosidade que eu abracei. Como se deu a escolha do local para poder montar o terreiro? É uma coisa extremamente mágica, determinada pelo orixá mesmo. Eu tinha muita vontade de construir, de levantar esse templo, né, esse terreiro, essa casa de axé na Barra dos Coqueiros, pela proximidade do mar, entendeu? Só que na época, financeiramente era inviável, ainda cheguei para pesquisar, enfim. E aí tinha um filho de santo meu que disse, meu pai, o senhor conhece o povoado Aloque? Eu disse, nunca ouvi falar. Isso é bem interessante, ainda existe
é uma vegetação fechada, tem Isso. rios. Tem rio, né? tem mata. E eu disse, vamos lá, um dia de sábado. Eu digo, vamos lá conhecer, mas eu ainda estava muito concentrado na Barra. E aí passamos, né, na entrada, eu achei bem interessante, que é uma mata fechada, né, bem... Parece que você está saindo da questão da Nem capital. parece que você está dentro de Aracaju, né? Dentro de Aracaju, é verdade. E aí eu fui me encantando, né, já pelo princípio da entrada, e aí passei pelo terreno do lado esquerdo, né, e aí eu olhei, vi a placa de vendas, eu digo, é esse. Ele disse, não, meu pai, vamos mais adiante para ver algumas opções. Eu digo, não, é esse aqui. É esse, eu senti que é esse, é esse. E a comunidade do Alok nos abraçou assim, com todo o respeito. Né? Também tivemos o cuidado de chegar, de pedir licença a essa comunidade, né? Porque nós estávamos adentrando, então tinha que ser uma relação de respeito e ter um olhar sensível a todas as demandas da comunidade, que são inúmeras. E como se deu a escolha do nome do templo? Pronto. Era essa a grande questão, né? Eu disse, qual o nome, né, que eu vou colocar no templo? E aí eu conversei com minha mãe na época, a mãe Wilma, ela deu algumas sugestões, mas vamos para Ifá, né? Vamos jogar, vamos ver o que é que o orixá fala, né? O que é que o orixá diz e orienta. E aí eu quis abraçar, dentro do nome, alguns nomes que faz alusão a casas de axé de algumas nações, porque o candomblé ele se subdivide em nações. Né? Eu queria alguma coisa do Angola, alguma coisa do Queto, da nação Queto, e aí eu fiz a junção do nome, né, o Abaçá, que é o templo religioso na nação Jeje, e o Ilê Axé, que é na nação Iorubá. Fomos para o jogo, e aí o jogo determinou que foi aceito esse nome, o dono, o patrono da casa, que é o meu orixá, o Xaguian, ele confirmou, lafiou, né, o que nós chamamos, deu positividade, que aquele nome era assertivo, era aquele nome que tinha que ser. Que tinha que ser. Pai Cris, Oi. Vamos a mais alguns depoimentos? Bora lá. Hoje eu saio daqui chorando. Por favor. Eu sou iniciada há 1 ano, né, filha desse pai, né, Cristiano de Loguian Bença, e sou extremamente grata pelo homem que ele é dentro e fora do Abaçá, né, porque ele não é somente um sacerdote, ele vai muito além, ele é um pai carnal para mim, é alguém que eu penso em ligar, né, quando acontece uma coisa muito boa, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas. É uma pessoa que eu penso em ligar quando estou passando por uma situação difícil, porque de fato ele tem a função de pai na minha vida. É alguém que eu posso confiar, que eu posso me sentir amparada, amada e respeitada. Não só a mim, né? Eu falo também pelos meus irmãos, porque em meio a tantos filhos, né, ele consegue ser de uma forma muito individual para todos, né? Que é orientar, cuidar, chamar atenção quando é necessário, não só para mim, minha filha também, né? É a Bian da casa, e por ser mãe solo, eu sei que ela pode contar com ele também como uma referência paterna. Então agradeço muito, pai, ao senhor por tudo. Te amo. Uma filha querida, né, que chegou com várias demandas, enfim. E aí foi se construindo a relação de muito amor e de muito respeito, né, mútuo aí. Eu sou um admirador, como ela apontou, ela é uma mãe solo, uma mulher guerreira, foi mãe muito jovem e teve que arcar com essa responsabilidade praticamente sozinha, com o apoio dos pais. Enfim, toda a sua trajetória, seu repertório de vida, desde que chegou lá em casa, é motivo de muita admiração. Temos mais um depoimento. O que falar de Vavá Loguian? Um homem de exemplo, um homem de respeito, um homem que transmite sempre energias positivas, um homem que cultua a sua fé, a sua crença com amor, com paixão, e o respeito acima de tudo é o que mais sobressai diante do meu conceito sobre a pessoa maravilhosa, sobre esse amigo, irmão, homem de fé, guerreiro. Muito obrigada por fazer parte da nossa raiz, Manadeuí, Toyamatã, Borodomi. Sua bênção, axé.
É relativamente, cronologicamente, é um Ialorixá jovem, mas ela tem muitos anos de iniciada. E é uma figura que eu aprendo muito, né? Somos irmãos dentro do axé, a diferença de idade é grande entre nós dois, mas que aprendemos muito juntos, né? Porque o candomblé, ele nos ensina, uma das suas essências é respeitar sempre os nossos mais velhos, quem veio antes de nós, preparou a estrada, né, para a gente pisar, para a gente caminhar, mas os mais jovens também têm muito a dizer. Né? Então eu aprendo muito com ela, ela é uma querida, enfim. Isso é muito bom. Sim. A gente vai mais um intervalo. Hoje o ID Aracaju está conversando com o pai Cris, né, sabendo um pouco assim da iniciação dele e da história dele com o candomblé. A gente volta já. O ID Aracaju está de volta conversando com o pai Cris de Loguian. Pai Cris, além do templo, a gente sabe que pai Cris desenvolve um trabalho social lá no Alok, uma comunidade muito carente. Sim. Né? É distribuição de cestas, roupas, oficinas. Sim. Conta um pouquinho desse trabalho. Pronto. Do dia a dia. Quando eu fundei a casa, eu sempre tive muita consciência do papel da religião, pelo menos no mínimo dentro da comunidade onde ela reside. E é visível, né, as carências, as necessidades da comunidade do Alok. Infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde. Então eu digo, o que é que a casa, o que é que o terreiro pode dar de volta a essa comunidade? E aí a gente foi pontuando as necessidades, né? As necessidades mais urgentes. Então, o índice de desemprego na comunidade é muito grande, entendeu? Então, faltando coisas básicas como alimentação, entendeu? E quem tem fome tem pressa, entende? E aí resolvemos cadastrar algumas famílias através de doações da própria casa, dos membros da casa, de alguns parceiros que acreditam no trabalho do Abassá. E cadastramos essas famílias e conseguimos periodicamente fazer a distribuição de cestas básicas. Esse trabalho iniciou desde lá a fundação? Desde a fundação. Além de que é cesta básica, que o alimento é o mais premente, né? Sim, aquela necessidade mais direta. Que outros tipos de trabalho é desenvolvido lá na comunidade? Já fizemos algumas oficinas, né? Oficina de capoeira, né? Trazendo a criança para o esporte. Um índice alto de analfabetismo em idade pré-escolar é grande também. Então a gente queria passar um pouco de cultura, da educação através do esporte. Então, através do membro do Abassá, Rafael Bittencourt, que é professor de capoeira, desenvolvemos esse projeto. A professora Janaína Corva, professora da universidade, trouxe para a gente também uma ideia de fazer uma literatura voltada para o público infantil. Existe um grupo criado dentro do Abassá, que é o Azuela Omorixá, Fala Filho de Orixá, que voltado para esclarecimentos sobre pautas sobre a religião, é uma coisa mais voltado para as outras casas, tá? Existe uma ONG na comunidade que já desenvolve um trabalho muito bonito, a ONG Crescer, que fizemos algumas parcerias junto com aquela ONG. No período da pandemia, intensificamos mais esse projeto, resolvemos expandir fora da comunidade, claro, sempre priorizando a comunidade. Mas aí fizemos outras parcerias, tem um lá Isaías Gileno Barreto, em São Cristóvão, um asilo na pessoa de Dona Gildásia, se eu não me engano. Dona Gilda, que é um trabalho belíssimo, entendeu? E soubemos, através de uma filha de santo, da casa, onde os pais são católicos, já desenvolveram um trabalho lá das carências desse lar. E eu queria fazer uma coisa voltada para a comunidade idosa. E aí visitamos,
pegamos as demandas, as deficiências e dentro, claro, da nossa realidade, das nossas possibilidades, desenvolvemos ações. No período da pandemia, como muitas instituições passaram extremas dificuldades, Dona Gilda teve muito problema com fralda, com objetos de higiene pessoal, entendeu? Fizemos uma campanha belíssima, conseguimos arrecadar quase 4.000 fraldas, enfim. E temos um projeto que está aí no forno, aí, voltado para a educação dentro da comunidade. Devido à pandemia, tivemos que atrasar, porque ficou um pouco inviável, mas está lá no forno, e a gente, com fé em Deus, vai conseguir desenvolver. E também com outras instituições, com outras casas de axé, a título do Juifá, da Casa de Mar, liderado por 2 Yalorixás, Marta e Sônia, que conseguimos também fazer algumas trocas, na verdade. Hoje, o pai Cris tem quantos filhos? Eu acho que em torno de 100. Eu não contabilizei com esses últimos iniciados, mas eu acho que já vai para mais de 100. E como é assim, o trabalho com eles? Gerenciar uma brincadeira. Pois é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E, assim, e tem de todas as faixas etárias, né? Tem pessoas acima de 60 anos, tem crianças, entendeu? Mas é muito prazeroso. É claro que tudo que você lidar com pessoas, existem os tensionamentos, existem os conflitos, né? Mas nada que não possa ser resolvido através do diálogo, através da fé. Nós todos ali, que estamos ali, temos um objetivo em comum, que é trabalhar a questão da espiritualidade, viver essa ancestralidade e também com essas questões sociais aí envolvidas aí. Uma mensagem como um pai do candomblé, sim, gostaria de deixar para a juventude? Tanto para a juventude como para toda a sociedade. Então a mensagem que eu quero passar é não à intolerância religiosa, não ao racismo religioso, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito, porque são pautas que estão dentro do candomblé, dentro da filosofia do candomblé, desde os primórdios. Então, basta, não cabe mais em pleno século XXI a gente estar propagando ódio. E o mais preocupante, o mais que me deixa muito mais indignado, se valer do nome de Deus, de Cristo, para validar e legitimar uma violência totalmente descabida, sem propósito. Então, mais amor, mais respeito à diversidade, mais empatia, né? Que é uma palavra que está muito em voga, mas eu acredito que muitas pessoas não sabem o significado dessa palavra. Então, muito mais amor. Eu acho que poderíamos ser uma sociedade muito melhor, muito diferente. O respeito ao outro nas suas diferenças. Vamos agora aos depoimentos? Tranquilo. Vim falar um pouquinho, bem rápido, sobre esse grande sacerdote, esse grande amigo, pai, companheiro, pai Cris de Loguian, que caminha comigo há mais ou menos 24 anos de espiritualidade, um grande amigo, um grande pai, muito presente na minha vida, na vida da casa de Oxum e dos netos, uma pessoa sempre pronta a ajudar, a ensinar e sempre nos ensinando a ter empatia com as outras pessoas. Então, vim aqui te agradecer, minha gratidão imensa, Pai, te amo de coração. Beijo e minha bênção pelos dias de hoje. Essa Yalorixá Vânia, que é minha irmã consanguínea, uma grande Yalorixá, uma mulher muito comprometida com a sua religião, com o seu sacerdócio, filha de Oxum, orixá do amor, orixá das relações, e que muito me honra ter ela como filha, como irmã, como companheira aí de jornada aí espiritual nesse reencontro ancestral. Tem mais um. Oi, gente, meu nome é Luana e eu sou sobrinha de pai cristiano. Eu digo sobrinha, mas na verdade, se hoje eu sei o que é um amor entre pai e filho, o responsável por isso é ele. Dos homens da minha vida, o Senhor foi o que sempre me deu apoio, que sempre me estendeu a mão, puxou um pouquinho minha orelha, já que ninguém é perfeito e eu muito menos. É difícil encontrar palavras que consigam descrever a importância que o Senhor tem na minha vida, já que desde que eu me conheço por gente, o Senhor esteve comigo. Até quando eu menos mereço, o Senhor está aqui para me incentivar ou simplesmente só para me dar o seu colo.
Eu sou grata a Deus e aos nossos orixás por esse nosso reencontro. Sou grata ao Senhor por nunca ter me deixado faltar nada, principalmente esse afeto tão importante e especial, que é o nosso afeto, o de pai e filha. Para o Senhor eu só desejo todo o amor do mundo, todo o meu amor. E se eu tiver que escolher hoje, amanhã ou daqui a 1000 anos, eu sempre vou escolher o Senhor como pai. Mesmo quando não exista mais tempo, nem espaço e nem matéria, o Senhor vai ser sempre o meu pai. Gratidão por tudo, eu te amo e a sua bênção. Aí, agora ficou difícil. Obrigado. E essa é minha filha de santo, do primeiro barco, né, que nós chamamos, é a reunião de pessoas, né, o barco, é a reunião de pessoas que é iniciada naquele tempo, enfim. E ela é minha sobrinha, né, minha irmã é mãe solo, e quando ela nasceu, desde o período da gravidez, eu adotei como se fosse minha filha, né, e passando todos os percalços aí que pai e mãe passam na criação de um filho, e aí foi fortalecido esses laços dentro dessa ancestralidade, dentro dessa religiosidade, e ela é de Ançã, e ela foi iniciada por mim, onde se tornou muito mais firme esse laço aí, afetivo aí. Pai Cris, não tem problema. Tranquilo. Uma palavra que resumiria todo o seu amor e dedicação pelo candomblé. Gratidão, sem dúvidas. A gratidão, eu acho que é uma palavra que abrange tudo que eu sinto, tudo que eu sou através do candomblé. O ser humano que eu sou, esse ser humano que acorda todos os dias, que tenta evoluir, que tenta crescer, que tenta amadurecer, que tenta ser melhor, que tenta contribuir para um mundo melhor e vencer a sua vaidade, o seu ego, né, as suas limitações, e a presença do orixá, do ancestral, a presença do candomblé na minha vida é responsável por toda essa consciência. Então o sentimento que pode expressar não tem outro, é gratidão, gratidão, gratidão. Eu que estou grata, né, pela sua presença hoje aqui, quero agradecer em nome de toda a equipe da TV Câmara, por ter vindo aqui falar um pouco, né, desse seu viés religioso, desse seu trabalho social desenvolvido numa comunidade tão carente, que a gente acha até que está fora de Aracaju, né, verdade. Quando chega lá no Maloc. É verdade. Muito obrigada. Obrigado a vocês, eu estou muito agradecido a essa oportunidade. Eu acho que as mídias, seja ela de que vertente for, abrir esse espaço para desmistificar, para elucidar, né, de uma certa forma, ter uma ação de combate à intolerância, a qualquer tipo de preconceito, é um espaço extremamente válido. Então, muito obrigado ao programa IDE, muito obrigado a você, Alexandra, por essa oportunidade e que estamos abertos para outros reencontros. Obrigada. Viu? O IDE Aracaju vai ficando por aqui, a gente volta num próximo edição, trazendo mais uma história de vida, quem sabe, para inspirar outras pessoas.